Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom ter você comigo, bom estarmos juntos, bom estarmos diante de Deus. E hoje a palavra em que vamos meditar está em Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Essa palavra foi dita pelo anjo quando ele foi anunciar a Maria que ela teria um filho. E ao anunciar a Maria que ela teria um filho, também anunciou que a sua prima, a prima de Maria, também teria um filho, Isabel. E quando ele anuncia que Isabel também teria um filho, ele disse, porque Isabel já era de idade, de uma certa idade, ele disse, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, essa é uma palavra que foi dita por um anjo, é uma verdade que nós precisamos ter guardadas, gravadas em nosso coração, nossos corações e nossas mentes. Para Deus nada é impossível. Às vezes, irmão, queremos coisas que nós sabemos que é impossível pelas nossas condições financeiras, é impossível pelo ambiente que estamos, é impossível pelas circunstâncias, é impossível pelas reações das pessoas, coisas que nós olhamos e falamos, não dá, não é para mim, não pode ser, e achamos que é impossível. Mas nós olhamos para nós, para os nossos limites, para os limites das circunstâncias, para os limites que nos impõe o ambiente que estamos vivendo, para os limites que nos impõem as pessoas. Então, vemos o limite e achamos impossível, porque nós estamos olhando com nossos olhos carnais. Mas, irmãos, quando estamos firmados em Deus, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregamos nossa vida para Jesus, entregamos o nosso viver a Jesus Cristo, nós não podemos mais esperar as coisas de acordo com as nossas forças, de acordo com o mundo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor. Não, irmãos, nos rodeiam. Não. Não podemos esperar as coisas de acordo com as nossas situações financeiras. Não. Porque nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É isso que diz a palavra de Deus. Nós precisamos realmente entregar a nossa vida para Deus e confiar nele, que ele vai fazer. Que ele vai fazer o que for preciso fazer. E muitos falam, mas Deus está demorando. Deus não tarda, irmãos. Deus não tarda, Deus não erra, Deus não chega atrasado, Deus não falha. Deus tem tudo sob controle. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe todas as coisas. Antes mesmo de nós nascermos, Deus sabe todos os dias de nossas vidas. Deus tem poder para resolver tudo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Nada o pega de surpresa. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Então, onde nós estivermos, Deus estará. Então, nós precisamos realmente confiar em Deus. Entregar o nosso caminho, a nossa vida a Jesus e confiar que o mais Ele fará. Tudo que precisar, Ele vai fazer. Só que se nós olharmos para as nossas limitações, para as limitações que nos impõem o que está ao nosso redor, nós vamos chegar a lugar algum. Nós não chegaremos a lugar algum. Ou chegaremos limitadamente. Muitos dos nossos sonhos não serão realizados. É por isso que tem uma pregação que diz, ouvi logo que eu me converti, que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra. Porque no cemitério estão sonhos não realizados, canções não gravadas, livros não publicados, né? Pregações não feitas, ministérios não concretizados. Sim, porque muitas vezes nós nos limitamos. Se nós olharmos para o que nos rodeia, nós vamos nos limitar mesmo. Nós não podemos muitas coisas por nós mesmos. Mas quando nós somos dependentes de Deus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós sabemos quem habita em nós, o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, que pode todas as coisas. Nós sabemos, filho de quem nós somos, filho do Deus Altíssimo, que pode todas as coisas. Nós sabemos o amor que Deus tem por nós, o amor incondicional, que não nos deixa ficarmos abandonados, não nos deixa ficarmos sozinhos. É isso que precisamos crer. Um anjo disse a Maria,
Porque para Deus nada é impossível. No céu, na terra, no ar, no mar, Deus tem o controle de tudo. Para Deus não tem impossível. Então temos que viver a nossa vida, irmãos, nessa certeza. Para Deus não há impossível. Não há impossível. O que muitas vezes nos impede de obtermos as coisas que precisamos, que vai suprir as nossas necessidades, que vai nos trazer a cura, que vai nos trazer a libertação, é porque nós estamos firmados em nós mesmos. Nós estamos firmados nas nossas limitações. E nós deixamos de estar dependentes de Deus. Irmãos, nós temos que ter Deus como a essência de nossas vidas. Nós temos que ter a Deus como o Senhor de nossas vidas. O nosso provedor, o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso Pai. Precisamos ser realmente totalmente dependente dele, como um recém-nascido é dependente do pai, da mãe. O recém-nascido ele vai aprendendo aos poucos, mas mesmo aprendendo aos poucos, ele continua sendo dependente. Nós vamos aprendendo aos poucos a caminhar com o Senhor. Nós vamos aprendendo aos poucos a manifestar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós impedimos que Deus realize, entregue as bênçãos para nós, realize os nossos anseios, o que Ele sabe que precisamos. Mas aos poucos nós vamos tendo fé. Só que nós precisamos ter também conhecimento de quem é o nosso Deus. É o Deus do impossível. É o Deus que não nos abandona. Então nós precisamos nos sentir seguros. Nós precisamos nos sentir guardados. Nós precisamos nos sentir amparados de tal forma de que nada nos faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada. Se andar no vale da sombra da morte, não temerei. Então, quando nós estamos realmente dependentes de Deus, quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos sentimos seguros em Deus, nós podemos andar no vale da sombra da morte, que nós não vamos temer. Porque nós não vamos olhar para o que nos rodeia, nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós não vamos olhar para as nossas limitações. Na hora que estivermos no vale da sombra da morte, nós vamos dizer: Senhor, sem ti eu não posso nada, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai me socorrer. Eu sei que vai ser feita a tua vontade, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Irmãos, quando nós tivermos um sonho, um desejo que aos nossos olhos são impossíveis, nós vamos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho condições financeiras de comprar essa casa. Eu não tenho condições financeiras de comprar o carro. Eu preciso desse carro. Eu preciso da casa, mas eu não tenho. Só que, Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu dependo de Ti. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas petições. Eu coloco essa petição, eu preciso. E eu Te louvo e glorifico, porque eu sei que se for o melhor para mim, o Senhor já preparou a casa que eu quero, o carro que eu quero. Assim como eu sei que se não for o melhor, o Senhor não vai me desamparar. Uma casa o Senhor vai me dar, um carro o Senhor vai me dar, porque o Senhor sabe a minha necessidade. Irmãos, podemos e devemos descansar no Senhor. Deus não desampara, irmãos, Deus não desampara. Lembro, eu já falei, se não falei, falo agora, se falei, falo de novo. Quando eu criei essa casa, criei uma casa aqui onde eu estou morando, eu não tinha a menor condição. Eu estava lendo a Bíblia à noite, lendo a Bíblia, meia-noite eu estava lendo a Bíblia, é o horário que eu costumo ler a Bíblia, orar, e eu estava lendo a Bíblia meia-noite, e Deus falou comigo: você quer uma casa lá? Falou o nome do local. Eu falei: eu quero, Deus. Foi: então peça que eu te dou. Quer dizer, quando Deus falou: peça que eu te dou, Deus falou para mim: coloca diante de mim. Dependa de mim para ter essa casa. Para de olhar no que você pode e o que você não pode. Deixe de se limitar. Espere em mim, confie em mim, entrega para mim o teu desejo. E eu fechei a Bíblia, falei: Senhor, eu quero a casa. Aí eu orei, passou um bom tempo. Não é assim, num clique. Não é assim, de imediato. Às vezes é, mas geralmente não é. Então orei, esperei, muitas vezes falei: Senhor, o Senhor vai me dar. E comecei a olhar na internet o valor das casas, que era no lugar que eu queria morar, os valores que eram, quanto custava. E era impossível, irmãos, não tinha condições financeiras de jeito nenhum, não tinha mesmo. Mas eu sei que Deus tinha. Então eu falava para todo mundo: quando eu morar lá,
Deus vai me dar a casa lá, todo mundo falava amém. Mas não sei se eles acreditavam, porque era muito difícil que eu viesse morar onde eu estou morando. E um dia, quando eu estava passando uma angústia muito grande, eu coloquei diante de Deus e falei, Senhor, eu não aguento mais ficar aqui. Tinha problema com o vizinho, problema de som muito alto. Eu não aguento mais ficar aqui. E a vizinha cada vez fazia mais pirraça, mais pirraça. Há diferença entre aqueles que servem e não servem a Deus, viu, irmãos? Há diferença mesmo. Não só para o bem, mas para o mal também. As pessoas que servem a Deus procuram, no mínimo, não prejudicar o próximo. As pessoas que não servem a Deus geralmente são egoístas e pensam só em si. Nem todas. Toda regra tem exceção, né? Mas eu estava num caso assim. E nesse dia de grande angústia, eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, eu não aguento mais. E chorando com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Se o Senhor me ama realmente, como eu sei que o Senhor me ama, me socorre, Senhor. O Senhor disse que nunca me deixaria. Aí na mesma hora, Deus falou, falou o nome. Eu liguei para essa pessoa, e essa pessoa falou, não, tem uma outra pessoa assim, que está construindo uma casa lá onde você quer, mas ela não se interessa pela sua, que eu tinha uma casa, já tinha uma casa. Aí eu falei assim, mas fala com ela. E a pessoa veio, realmente não tinha interesse na minha casa, mas conversando, Deus foi fazendo. No mesmo dia, nós fechamos o negócio. E eu vim morar no lugar que eu estava pedindo para Deus, no lugar que Deus perguntou se eu queria. Irmãos, não há impossível para Deus. Nós limitamos o nosso Deus. Nós achamos que Deus só pode ir até onde nós podemos ir. Nós achamos que por Espírito Santo habitar em nós, o nosso Deus está limitado. Irmão, o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Mas precisamos pedir, precisamos crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, Deus não pode entregar nossas bênçãos. Mas temos que crer, temos que confiar. Para Deus não há impossível. Essa tem que ser uma certeza gravada no nosso coração. Essa tem que ser uma certeza gravada em nossa mente. Para Deus não há impossível. E temos que vivenciar essa verdade em nossas vidas. Temos que trazer essa verdade para nossas vidas e vivenciá-la. E pararmos, irmãos, de achar que tudo é impossível, que não dá. Irmãos, Deus sabe todas as nossas necessidades. E se nós temos um pedido, que Deus sabe que nós precisamos daquilo, que Deus sabe que será uma bênção em nossas vidas, porque as coisas de Deus, as bênçãos de Deus não trazem confusão, trazem paz. Se Deus sabe que vai ser assim, Ele vai nos dar, mesmo sem a gente ter condições. Às vezes a gente vê testemunho que a pessoa pensou e alguém foi lá, deu, alguém foi lá, fez. A família que estava passando necessidade de alimentos e Deus mostra a rua, mostra o número. A gente ouve testemunho e fala assim, não sei se é verdade não. É verdade sim, irmãos. É verdade porque o nosso Deus não está limitado. Porque o nosso Deus é onisciente. O nosso Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, Ele sabe onde cada um de nós estamos. Ele sabe a nossa rua, Ele sabe o nosso endereço, Ele sabe cada segundo de nossas vidas. O que estamos passando, o que eu estou fazendo aqui agora, o que vocês estão fazendo aí agora e o que nós vamos fazer amanhã. Deus sabe o que nós precisamos aqui agora e o que nós vamos precisar amanhã. Deus sabe o que estamos sonhando hoje, o que estamos esperando hoje, o que vamos sonhar amanhã, o que vamos esperar amanhã. Ele sabe, Ele é onisciente e Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Ele está sempre presente, irmãos, sempre presente. Não há um segundo em nossas vidas que Deus não poderá nos socorrer porque está longe. Não, Ele está sempre perto, sempre junto. O Espírito dele habita em nós. Não há qualquer coisa que venhamos pedir que Deus não poderá fazer porque não tem poder. Não, Ele é o Todo-Poderoso. Não há qualquer coisa que queiramos em nossas vidas que Deus não poderá fazer porque não sabe que queremos. Ele sabe o que queremos, mas é Ele que disse, o que pede, recebe, o que busca, encontra, ao que bate, se abre. Então nós temos que colocar nossas petições diante do Senhor, mas colocar nossas petições diante do Senhor sem limitar o nosso Deus. Não podemos colocar nossas petições diante do Senhor achando que é impossível, que não dá.
Temos que fazer nossas partes. Sim, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que estudar, temos que fazer a nossa parte, temos que crer, temos que fazer a nossa parte. Mas jamais limitar o nosso Deus. Jamais limitar a nossa vida àquilo que podemos ou que queremos. Não, irmãos. Nós nos entregamos a Jesus Cristo. A ovelha, quando é entregue ao pastor, é o pastor que orienta, é o pastor que conduz, é o pastor que dá a provisão. Assim somos nós, somos ovelhas do pastoreio do Senhor. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos liberta, é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos ampara, é Deus quem dá a provisão que precisamos. É Deus que coloca sonhos nos nossos corações e nos ajuda a realizar. É Deus que sabe exatamente a necessidade do que temos, do que precisamos. E é Deus que sabe se podemos ou não ter aquilo que queremos, aquilo que almejamos. Nós não sabemos. Porque se nós olharmos para nós não podemos muita coisa, ou não podemos quase nada. Mas Deus sabe. De repente eu falo, olha, eu quero uma casa naquele lugar. Mas Deus fala, não vou dar a casa naquele lugar, porque vai acontecer isso e isso, eu sei como vai ser, não vai ser bom, não vou dar. Ou de repente Deus fala, vou dar a casa naquele lugar, vai ser bom para ela, eu quero agradá-la, vai ser, eu vou dar. Mas aí a gente fala, mas como vou comprar? Com que dinheiro? Eu não posso comprar, não dá, nem vou olhar a casa, nem vou olhar como, estou sem dinheiro. Aí alguém liga e fala, tem uma casa assim, vamos lá ver. Não, estou sem dinheiro, não tenho. Mas você depende de você ou depende de Deus? E olhar não custa nada. Tá, então tá, vamos lá, vamos olhar. Chego na casa, olho, gosto e falo, Senhor, em nome de Jesus, rasga o coração com Deus, nós temos que ser sinceros com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu gostaria muito dessa casa. Se o Senhor sabe que é o melhor para mim, me dá essa casa. Se não, me dá uma casa igual a essa, ou melhor que essa. Lembro também que uma vez fui comprar uma casa, tinha o dinheiro. E no dia de assinar a escritura, o dono, que era um médico, se recusou, não quis mais vender. E eu gostei muito da casa. E eu falei, Senhor, eu queria muito essa casa, só que eu não sabia se era Deus que tinha não me dado a casa ou se era o diabo que tinha tirado a minha bênção. Porque o diabo anda ao redor, ele tenta fazer tudo para nos impedir de sermos felizes. Não pode tocar em nós, mas ele anda ao redor. Então eu falei, eu me posicionei. Falei, Satanás, se foi você que tirou essa casa, você vai devolver. Porque você não pode me impedir de ser abençoado em nome de Jesus. Senão você e seus demônios vão queimar no lago de fogo. No fogo que desce do trono de Deus, até o dia de ser lançado no lago de fogo. E também me posicionei diante de Deus, Senhor, se foi o Senhor que tirou essa casa para mim, se o Senhor sabia que não era melhor para mim, que o Senhor me deu uma casa igual a essa, Senhor, tão grande quanto essa, tão arejada quanto essa. E Senhor, em nome de Jesus, que não passe o mês de julho sem que eu tenha essa casa. Me dá provisão. E lembra que naquele tempo parou de ter casa para vender, não tinha casa para vender, eu tinha dinheiro, não conseguia comprar. Aí um dia uma quinta-feira orando, Deus falou, essa semana eu te dou a sua casa. Eu ajoelhado orando 9 horas da noite, eu falei, Deus, essa semana termina no sábado. Deus falou, essa semana eu te dou essa casa. Chegou no outro dia, sexta-feira, e eu procurei, a gente quer ajudar Deus, né? Procurei, nada. Não tinha casa. Aí nisso eu liguei para um corretor e falei assim, você arrumou uma casa para mim? Ele falou, não, tem uma ali em cima. Eu falei, mas o corretor acabou de sair daqui e disse que foi vendida. Ele falou, mas vamos lá olhar. Eu tinha acabado de falar para ele que foi vendida. Um outro corretor falou, vamos lá olhar. Aí fui olhar, o dono da casa estava na casa e falou para mim, puxa, eu venderia para você, mas eu já vendi amanhã, sábado. Lembra que eu falei para Deus, a semana acaba no sábado, como se Deus não soubesse, né? Fazer o quê? Eu falei, Deus, a semana acaba no sábado. Aí ele falou assim, mas amanhã, sábado, eu vou receber o cheque já, fechar o negócio, assinar os documentos direitinho. Eu falei, tá bom, né? Voltei para casa. Aí chegou sábado, 9 horas da noite também, quinta-feira, 9 horas da noite, eu estava orando, Deus falou comigo. Sábado, 9 horas da noite, eu orando, falei, Senhor, o Senhor disse que ia me dar a casa. O Senhor não me deu.
Mas, Senhor, eu sei que o Senhor não erra, não tarda e não falha. Se o Senhor me deu, é porque o Senhor tem algo melhor para mim, o Senhor tem um propósito. Aí terminei de orar, irmãos, diante de Deus, sentei no sofá, o telefone toca, é aquele corretor que me falou, vamos lá ver a casa, liga para mim e diz, tô aqui fazendo contrato. Falei, como que você tá fazendo contrato? Sábado, 9 horas da noite, o imobiliário tá fechado. Ele falou, mas o dono da casa tá aqui na minha casa e vai fazer o contrato do jeito que ele falou, que ele venderia para você. Você concorda? Eu falei, concordo. Sábado, 9 horas da noite, o contrato foi feito. No domingo de manhã eu assinei. Deus falou que me dava a casa naquela semana, sábado, 9 horas da noite, Deus me deu. E foi essa casa que propiciou para que eu tivesse essa casa que eu tenho hoje, aqui e agora. Vocês estão vendo parte aqui. Irmãos, não há impossível para Deus. Deus faz da estéril mãe de filhos. Quantos casos nós temos ouvido a respeito disso? Deus dá a casa que você precisa. Deus dá o carro que você precisa. Deus dá a paz que você precisa. Deus move céus e terras em nosso favor. Mas acima de tudo, Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus nos tirou da condenação e nos deu a vida eterna. Deus nos deu a certeza que enquanto estivermos aqui, Ele estará conosco, cuidando de cada passo nosso, nos agradando, nos abençoando, desde que realmente creiamos de todo o coração e sejamos totalmente dependentes dEle, sem deixar de fazer a nossa parte, mas na dependência dEle, que o consultemos antes de fazer qualquer coisa. Deus nos deu a certeza que enquanto estivermos aqui, Ele estará conosco, mas quando fecharmos os olhos aqui, não iremos para o lago de fogo, não iremos para o sofrimento eterno, iremos para junto dEle, onde não há ranger de dentes, onde não há dores, onde há paz, alegria, onde não haverá falta de nada, de nada e de nada. E mais que tudo, estaremos na presença do Senhor, diante da sua glória, da sua face. Participaremos da ceia com Jesus. Irmãos, nosso Deus é Deus do impossível. Podemos viver despreocupados nessa terra, a despeito da situação. Nosso Deus em um segundo acaba com esse Covid, com esse coronavírus. Nosso Deus em um segundo volta tudo ao normal. O nosso Deus em um segundo realiza aquele sonho que até hoje achávamos que era impossível. Não olhe mais para as circunstâncias, não olhe mais para a sua limitação. Dependa de Deus, dependamos de Deus, confiemos em Deus, esperemos em Deus e clamemos a Deus. Para Deus nada é impossível. Você crê? Eu creio. Então nós vamos ver grandes coisas. Vamos ver o agir de Deus em nossas vidas e na vida dos que nos rodeiam. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. O meu Deus é o Deus impossível. Para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Creia nisso. Dependa de Deus. Confie que para Deus não há impossível. E o que é impossível ao homem é possível a Deus. Não tenha mais impossível na tua vida. Tenha suas petições colocadas diante de Deus e espere a resposta dele. Se ele não te der, é porque ele tem outra coisa muito melhor. Mas ele sempre pode fazer. Ele sempre pode responder. Não lhe falta poder, não lhe falta ciência, não lhe falta presença. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Creia nisso. Glória a Deus. Se inscreva, deixe o like, compartilhe esse vídeo. Vamos passar a palavra de Deus, irmãos. Vamos passar, independente de religião, vamos passar. Porque não é evangélico, não vou passar. Passa a palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai convencer. É o Espírito Santo que vai mostrar a verdade. Nós pregamos a palavra de Deus. Nós apresentamos a Jesus Cristo. Nada de religião. Não. Pessoas salvas, pessoas libertas, pessoas vivenciando com Deus, pessoas conhecendo melhor e recebendo o melhor de Deus, e se fechar os olhos aqui lá nos braços dele, com a vida eterna. É isso que queremos. Passa. Mesmo aquele que você fala, não crê, não quer, ateu, passa. Passa o vídeo. Compartilha. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Não há impossível para Deus. Não importa se é ateu ou se diz ateu. Não há impossível para Deus. Amém?
Glória a Deus. Um final de semana muito, muito abençoado. Muita paz, muita saúde, muitas realizações, muito, muito, muito da presença de Deus. E que Deus possa falar com você, assim como Ele fala conosco, através da sua palavra, através de sonhos, através de visões. A Deus nada é impossível. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas o importante é que Deus nunca nos deixará. Estamos guardados, seguros em Deus. Até a semana que vem. Bom final de semana. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia.